Pessoal, muito bom dia, beleza? Hoje é sábado, né? Dia 22 de abril, 10h40 da manhã, e eu estou aqui com meus colegas de turma do ProF da Universidade Federal de Goiás, Anderson Freita e o professor Márcio Risic, né? E eu, professor Luiz, né? Todos nós somos aí mestrandos do programa de pós-graduação. Estamos hoje aqui para poder discutir a atividade 6C, né? Que relata as ações de questões de gênero que acontecem nas aulas de educação física, atividade propunha fazer um debate, uma análise, né, por meio dos vídeos que estavam disponibilizados na plataforma com uma das turmas, né, de nós professores. E aí nós estamos aqui com o professor Anderson, né, que desenvolveu essa atividade com os alunos, foi muito proveitosa, né, Anderson? E aí ele vai fazer um relato e a gente vai estar comentando aí essa experiência que aconteceu. Bom dia a todos aí. Bom dia, Márcio. Bom dia, Luiz, né? Pessoal que vai assistir aí essa discussão, né? Propondo a atividade 6C, ela tratava da diferença de gêneros no esporte. E nós tínhamos que escolher um dos vídeos e nós decidimos optar pelo vídeo um, né? Que era uma campanha da ESPN, que ela lançou em relação as tratativas do reconhecimento das mulheres dentro do esporte, né? É um vídeo com duração de 2 minutos e ele tratava para o reconhecimento após assisti-lo, né? Não mostrava imagens reais, mostrava como se fossem figurativas de computação gráfica e para reconhecimento de que via na cabeça quem seria que estava executando aquela ação motora, né? E aí, ao final, foi feita uma discussão, né, no vídeo, que em nenhum dos momentos teve um apontamento de uma mulher, né, vir na lembrança de uma mulher em estar participando. E aí, levei essa proposta para os meus alunos de segunda série, foi o segundo ano B, né, que foi participar. Deixei como forma optativa, porque por uma questão de gravação e de direitos autorais e qualquer problemática, os alunos da turma que participaram é porque quiseram contribuir dentro do processo. Também convidei as minhas atletas do futsal feminino, que estão nessa batalha, né, já há alguns anos nessa estrada, para poder compor a turma. E tivemos, né, a surpreendente participação da mestre socióloga Jéssica Barreto, que deu contribuições significativas dentro do processo. E aí eu iniciei a aula, né, nós fizemos no auditório, fizemos uma roda de conversa, utilizei o recurso da lousa digital e fui exibir o vídeo para os meninos, distribuir um pedaço de papel para cada um deles, para que eles anotassem as respostas. E foi frame a frame passando o vídeo. E perguntava o que vinha na cabeça deles, antes de mostrar qual era o resultado que o vídeo iria apresentar. E pedi para que todos anotassem, depois nós fizemos uma pesquisa de levantamento para saber o que foi que eles sugeriam. Em seguida, após eles anotarem e ter passado o vídeo, eu passei a continuidade dele, né, e o que decorreu. Aí os alunos ficaram todos estarrecidos e eu falei assim, vamos comparar com o nosso levantamento. E por incrível que pareça, né, apenas duas alunas, nós estávamos cerca de 30, 35 pessoas, apenas duas alunas responderam que o vídeo da execução motora do gol poderia ser a Marta. Duas outras brincaram que era a Regiane, que é a nossa grande jogadora desse time, tinha feito o gol, e nos demais, todos responderam figuras masculinas, mesmo muitas mulheres participando. E aí a gente problematizou, aí foi levantar as questões. E, inclusive, tem uma atleta minha que ela é da base do Aliança Goiás, que eles vão disputar, inclusive viajou ontem, na sexta-feira, para iniciar a disputa da Série A3 do Campeonato Brasileiro. E aí eu perguntei para ela o que ela achava de toda essa situação, né, de por que disso, e ela veio me responder, né, que é, primeiro era um orgulho estar representando um clube profissional, né, mas segundo que ela se sentia triste nesse mesmo ponto, porque a gente problematizou a questão também da discrepância salarial que tinha entre os homens e as mulheres, né? É, fiz uma comparação muito breve, que a melhor jogadora da história do futebol brasileiro
ela não ganha 50% do melhor jogador brasileiro na atualidade, que não é o melhor do mundo, né? Não chega a ser, acho que dá comparado a 25%, né? E isso é uma realidade muito complexa de ser analisada e de ser colocada. E aí a gente foi problematizando, de entender, algumas das respostas foi colocada, porque, mas professor, a gente foi criado desse jeito, então a gente pensa assim, e o que dá para perceber é que vem também naquela questão dos estereótipos, né, que está enraizado na nossa sociedade, mesmo nas pessoas do gênero feminino, que não conseguem desvencilhar. E aí eu até citei uma coisa que eu achei muito bacana no vídeo 2, no qual fala assim, corra como uma menina. E aí, desde quando correr com a menina se tornou um tom pejorativo? Cara, correr, correr. Correr, correr, ué, não é? Correr, correr. Não importa, independentemente da ação, corra com a menina. Se você quiser fazer alguma coisa certa, faça como um homem, né? Então, aí a gente pontuou, e aí entrou a fala da professora, que foi perfeita, 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 quando o pessoal puder ver o vídeo, a discussão, e um momento da fala, ela diz o seguinte, ela busca, né, uma contextualização histórica e diz que é muito importante nós discutirmos e problematizarmos, porque a partir do momento em que essa problematização ela se torna recorrente dentro da nossa sociedade, leva a uma reflexão. E essa reflexão faz com que precise tomar medidas sociais. E as medidas sociais se transformam em leis. E leis foram feitas para serem cumpridas para que a sociedade possa ser regida de uma forma correta. E ainda ela indagou, da onde que se passa pela cabeça do ser humano em que duas pessoas, independentemente do gênero, que executem a mesma ação motora, que dediquem o mesmo tempo de trabalho, que façam com a mesma competência, possam receber salários distintos por fazer a mesma coisa, né? E aí, assim, as expressões dos alunos foram, assim, impressionantes, assim, que a reflexão que vem em cima dele, e isso aí já deu um novo desdobramento, porque, infelizmente, as aulas são só de 40 minutos na unidade escolar, não deu para encerrar o debate do jeito que a gente queria, porque poderia passar 2, 3, 4 horas, mas já criou uma corrente do quê? Os alunos de todas as segundas séries vão criar um debate para levar para a escola inteira, para que a gente possa discutir a questão do gênero, não só esportivamente, mas dentro da sociedade. E quais são as opiniões? E com isso, eu pude coletar algumas outras informações de concepções masculinas, cara, que a gente não pensa que está enraizado, inclusive na cabeça de professores. Teve um professor de inglês lá da escola, que ele estava acompanhando a aula por trás, e ele sabia, e aí no dia seguinte ele veio me indagar que a gente estava colocando essa questão da igualdade do gênero para execução, mas ele quis dizer que o mundo feminino, ele também possui essa exclusão do masculino, por exemplo, o mundo da moda, ele privilegia a mulher. Eu falei assim, mas exatamente esse é o contexto, a mulher só é privilegiada pela beleza que ela tem, porque os padrões de beleza são todos ditados em cima dela. Ela só é valorizada pela beleza, ela só é um corpo dentro dessa sociedade, né? E assim, foi excelente, excelente, né? Vou dar a palavra aí para poder dizer que nosso tempo é curto, senão eu passo aqui 50 minutos conversando, né? Márcio, vamos lá. Então, Márcio, o que que você tem para somar para a gente sua reflexão acerca da experiência do Anderson aí, que foi realizada na escola? Bem, com relação à experiência que o Anderson muito que desenvolveu e que isso aborda tantas outras esferas, né? A gente percebe que os conteúdos da educação física, e principalmente com relação à prática esportiva, ela não, ela tem que ser justamente debatida não a prática pela prática, mas as oportunidades democráticas que esse movimento transcende além da educação física escolar. Por isso que esse debate é muito pertinente. Então, esse espanto, ou como já visto nos textos que estudamos durante a semana, para chegar a esse momento, é, a, socialmente, nós somos educados
no ambiente da educação escolástica, da escola, mas nos tratamos culturalmente dentro disso que é o mundo de fora da escola. E trazer esse debate foi fundamental para poder, não apenas com relação à disciplina, mas para com relação o que verdadeiramente o esporte significa na vida de um aluno ou uma aluna, né? E essas oportunidades de aprendizagem, de formação, de conscientização das práticas, sejam elas de outros conteúdos da educação física, entre o tratamento de meninos com meninos, das meninas com meninas, né, da visão da educação como um todo. E até relaciono muito o ambiente da escola com relação a essa construção cultural, né, por conta de que quando iniciamos em alguns desse mesmo texto que foi estudado durante a semana, com a temática sobre o esporte e a questão de gênero, dizendo que quando pequenininhos, né, ingressamos no mundo da escola, nós não somos distintos com relação ao tratamento da educação. As atividades são as mesmas para meninos e meninas. E que, com o passar do tempo, pela separação nas aulas de educação física, pela condição da qual as meninas devem ter o comportamento de uma forma, os meninos de outra, os conteúdos vão sendo separados, as atividades motoras também, as práticas vão sendo destinadas de formas separadas. E eu não sei, isso daí, ao ponto do professor trabalhar a educação física como um todo, é necessário que, como visto, né, pela capacidade de troca de experiências, de vivências e de respeito, de tornar a aula de uma educação física democrática, ela não pode supervalorizar a prática dos meninos em detrimento da prática das meninas. Como mencionado por uma aluna, né, que foi comentado por o Anderson, ela diz que só pode ter que exercer o esporte e pedir licença aos meninos. Isso é o direito dela de ir e vir onde se encontra enquanto aluna, né, na escola. Isso jamais pode excluir ou fragmentar a participação dos outros com relação à inclusão, né, e direito à educação física, seja ela dentro de qualquer que seja o conteúdo. Então, isso daí é fantástico que a gente coloque e evidencie por saber que existem meninos que talvez não sejam voltados à prática esportiva e que também sintam a necessidade e o direito de exercer outros conteúdos, ou como as meninas também sentem as mesmas necessidades que alguns meninos por conta da, da ação do conteúdo de esporte, né? Então, isso daí não vai o menino na escola deixar de cumprir com a educação física por pensar em fazer outras coisas e tampouco a menina deixar de ser menina, pois exercer a prática do futsal, do voleibol, do handebol, do basquete ou de qualquer outra que seja atividade esportiva. Isso é bem válido. Show de bola, Márcio. Então, só até com uma forma de complementar, né, que eu estou com dois professores aqui bastante reflexivos, né, que deram a aula aqui sobre a questão de gênero para a gente. Só complementar até com a citação de Goelner, né, 2010, que ele tá dentro de um dos nossos materiais de apoio da disciplina, que ele menciona que, ao decorrer do tempo, né, os meninos, eles parecem ter tomado mais propriedade do espaço público em relação ao privado quando é relacionado com as meninas. Ou seja, geralmente os meninos têm mais acesso a brincadeiras de rua e outras coisas mais, enquanto as meninas geralmente ficam mais privadas em casa, realizando atividades domésticas, cuidando dos irmãos, né? Ou estudando quando tem tempo para isso. E aí isso também reflete na questão do desenvolvimento das habilidades, né? Sejam elas básicas ou específicas.
E aí, quando o Márcio traz o exemplo de que quando as crianças adentram no ensino básico, ali por meio dos anos iniciais, e tem a proposta da educação física, né, as atividades são similares, se mostram similares, e todo mundo pratica de uma forma igualitária, porém, com o decorrer do tempo, talvez por causa dessa influência cultural, e também por causa de outras situações, como desenvolvimento biológico e tudo mais, né, acaba que ambos os gêneros percorrem por caminhos diferentes. Não que talvez tenha que ser regra, né, mas isso é exatamente o que a gente precisa reverter, de modo que as coisas possam se tornar iguais, né, e ter um princípio de equidade para que ambos possam ter a mesma forma de tratamento e poder se apropriar das oportunidades que são é, propostas aí por meio das atividades desenvolvidas. Em relação à parte esportiva, Anderson, que eu trouxe até um exemplo aqui, que como foi dito da parte esportiva, você trouxe até o exemplo das meninas, né, que fazem parte da equipe escolar. Saiu uma publicação do Globoesporte.com pela redação no dia 8 de fevereiro, que dizia que a CBF ela pretende tornar obrigatório o futebol feminino nas quatro séries, né, série A, B, C e D, a partir de 2027. Ou seja, né, é uma forma de obrigar as equipes a tratar de forma igualitária, né, ambos os gêneros, de modo que elas possam ter também a mesma oportunidade aí dentro do seu repertório esportivo, pelo menos no futebol. A gente sabe que hoje essa regra ela só vale para os clubes de Série A, e aí, como você trouxe o exemplo, igual tem o Goiás, mas é o Aliança Goiás, a gente pode pegar o Flamengo, só que é Marinha Flamengo, né? Ou seja, ainda é meio que terceirizado, né? Essa responsabilidade acerca das equipes. Mas eu acredito que por meio da mudança da cultura, como foi mencionado por vocês também, que querendo ou não é algo que vem do passado, onde as mulheres eram segregadas mesmo a cuidar das atividades domésticas e os homens, né, e cuidava das demais ações, isso demonstra aí que temos mesmo que mudar a cultura para que de forma que as nossas novas gerações possam lá na frente usufruir de uma vivência mais igual, né, mais igualitária em relação a essas atividades aí. E eu até achei muito interessante, Anderson, quando você finalizou o seu vídeo lá com seus alunos, quando você citou assim que o papel da escola não é só formar o aluno para o mercado de trabalho, mas formar ele para a vida, né? Porque a vida não se resume apenas a trabalhar, né? A vida dentro do contexto da vida aí nós temos relacionamentos aí sociais, afetivos, né? Que vai muito. Antes de mais nada, você é uma pessoa, né? Exatamente, exatamente. E assim, isso é o que a gente tem que rever para poder fazer com que os nossos alunos se tornem críticos ao ponto de enxergar essa situação. Eu posso até citar um exemplo aqui, ó, eu tive uma aluna que ela foi aluna minha no quarto ano, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Ela esteve comigo aí durante 6 anos do ensino fundamental. E ela era uma menina, assim, que a família era mais humilde e tudo mais, mas ela morava numa zona rural. Ela era atleta minha, né, em contraturno, na escola, participava das competições. Cara, e ela jogava tudo. E assim, por que ela tinha essa vivência de jogar tudo? Porque a família dela não privava ela de fazer suas atividades domésticas, ou seja, tu ia lá, tinha um golzinho, tinha uma mesa de tênis de mesa feita por ela e pela família, tinha um local gramado lá por ser zona rural, né? E aí ela desenvolvia atividades de habilidades motoras ali frequentemente com os irmãos. Então, assim, isso fez com que ela desenvolvesse, né? Essas valências motoras. Provavelmente os irmãos e as irmãs mais novas dela também vão seguir o mesmo caminho, e é isso que a gente precisa na educação física escolar, estimular para que os alunos possam ter essas oportunidades aí de desenvolvimento, né, psicomotor, né, trazendo tanto a parte intelectual aí quanto o desempenho motor. E é isso, eu queria ver se vocês têm mais alguma coisa para complementar em É, relação à ideia. a, esse ponto de chegada aí de reflexão quanto às atividades sendo realizadas por meninas e meninos, o material também nos apresenta a questão sobre atividades que são meninos e meninas, mas não pela questão só pela prática por prática. A ideia de feminizar os meninos com aquilo que fazem e masculinizar as meninas por aquilo que exercem. Então, não existe isso.
por conta justamente dessa cultura estabelecida, aonde da óleo também aponta, né, da cultura do corpo, onde mostra que no corpo se escrevem a história de vida e o comportamento, a democracia, o respeito, a organização. Eu estabeleço as aulas de educação física no ensino médio com o tratamento do esporte, justamente voltada às regras que já existem em cada modalidade e como podemos trabalhar essas regras na participação de educação física de todos para todos. E eles vão repensando sobre como as aulas são mistas, elas não são separadas, mas que grande parte dos professores, ao ensinar a educação física no Fundamental 2, existem ainda aqui também no município em que trabalho, serem exercidas somente para meninos e as outras para meninas. E o professor, por ser professor de educação física, qual aplica aula para os meninos, e professoras, por serem mulheres, apenas exercerem aulas para as meninas. Então, isso, de certa forma, acaba engessando, né, essa cultura também do que se pode exercer para ambos os alunos. E algo que no contexto atual não cabe mais, né, Márcio? Da mesma forma que a gente teve o exemplo que foi quando houve a mudança para se tornar misto no passado, os professores, né, fizeram um grande alarde. Eu acho que hoje também o alarde seria tão grande, porque nós passamos a ter uma conquista muito grande exatamente por ter essa questão da aula mista, né? E separar de novo seria segregar, então não interessa. Retroceder. Retroceder. Anderson, mais algum Não, comentário não, para não, só isso não? mesmo, né? Nossos 10 Satisfação, minutos ficaram já, quantos? já extrapolou, né? Satisfação enorme em realizar aí o trabalho com esse grupo, né? É bom mesmo que à distância a gente consegue estreitar um pouco desses laços, né? E muito bom problematizar, só para concluir uma fala de uma aluna minha que está em fase de transição, né? Ela está nessa transição, vai deixar de ser Sabrina para se chamar Luca, e tinha uma fala no texto que colocava assim, o fato do gênero, ela escolher ser do gênero masculino não faz com que ela deixe de ser uma menina, e que a sociedade precisa entender e passar a respeitar, compreender se faz necessário. Aí eu mandei para ela o print, ela falou assim, nossa, esse mestrado seu debate temas tão interessantes, né? Eu falei, sim. Aí eu pedi para que ela lesse esse capítulo 8 do livro, para que eu pudesse conversar com ela. Então, assim, eu vejo uma importância muito grande nessa problematização e a gente levar lá para dentro da escola. Mas é isso mesmo, né? Valeu, pessoal, obrigado. Parabéns, professor Anderson, pela experiência, pela gravação do trabalho e por nos oportunizar esse debate, essa reflexão em torno do esporte e o gênero nas aulas de educação física. Obrigado. Então é isso, né? A gente vai finalizar. Eu vou postar o link. Esse vídeo vai ser subido para o YouTube, né? Nós vamos subir ele no YouTube para poder postar. E com ele eu vou colocar o link, né? Da experiência em sala de aula que o Anderson desenvolveu junto com os alunos. Lembrando que o áudio foi gravado pelo professor e os vídeos foram compilados de vídeos gravados pelos alunos, né? Então nós fizemos aí uma junção desse audiovisual para poder ilustrar o que a gente comentou aqui. Então é isso aí, valeu, muito obrigado aí vocês. Olha, Valeu. obrigado, Anderson.